bem-vindos ao MNAC para mais uma sessão deste ciclo de mulheres artistas no mundo ibero-americano. É a primeira sessão de 2022 e é a antepenúltima sessão deste ciclo que nos foi proposto e organizado pela Teresa Lousa e que nós tivemos o maior gosto em acolher e que tem tido aqui excelentes momentos ao longo destes meses de partilha de conhecimento sobre estas artistas, desde a Josefa Dóbidos, a Sofonis Banguissola, até às mais recentes. Hoje, e tornando também este projeto bastante mais englobante do que apenas as mulheres pintoras, temos uma palestra que nos vai falar também das mulheres numa área que tem sido injustamente desvalorizada, que é a da tapeçaria. E precisamente, vão-me desculpar, eu vou ter que olhar para as minhas notas para apresentar a nossa conferencista de hoje, Ana Maria Gonçalves, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desde 2011, que investiga de modo sistemático sobre tapeçaria contemporânea portuguesa. Tem participado em exposições e conferências organizadas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e outras instituições de ensino superior. Doutoranda da FLUL, em História da Arte, com o tema Manufatura de Tapeçarias de Porto Alegre, 1946. Desde 2001 que trabalha como educadora social na Câmara Municipal de Odivelas, onde criou, entre outros, um projeto conjugando a arte têxtil e o bem-estar-saúde. A tapeçaria contemporânea portuguesa teve raízes no associativismo, contando com mulheres a residir em Lisboa. Elementos do grupo 3.4.5. Tapeçaria Contemporânea Portuguesa, 1978, Maria Flávia de Monsaraz, 1935, e Gisela Santi, uma veneziana que se mudou para Lisboa e que aqui viveu até ao fim da sua vida, que nasceu em 1922, portanto faz este ano justamente 100 anos, e que nos deixou em 2006, foram figuras fundadoras que, numa fase adversa à afirmação da mulher artista, lançaram as bases do que é hoje aceite, tanto em contexto institucional como académico, como arte têxtil de pleno direito. Portanto, chegando finalmente a um período em que iremos deixar de ter artes maiores e artes menores, é um enorme gosto ter aqui a colega a falar-nos hoje sobre as mulheres na tapeçaria portuguesa contemporânea. Muitíssimo obrigada. Muito boa tarde, muito obrigada por esta oportunidade e é um grande prazer, até porque é um encontro de amigos. Vejo aqui muitas caras conhecidas e é uma grande satisfação. É verdade que é através de Gisela Santi e de Maria Flávia, através de Maria Flávia e das biografias destas duas mulheres fundadoras da tapeçaria, vamos... Desculpem, não está? Está ligado, tá. Tem que se aproximar um bocadinho mais. Desculpem. Vou percorrer a história de... Agora já está? Está, sim. Desculpem. Pronto, estava a dizer que, sim, Maria Flávia e Gisela Santi vão-nos, através das suas biografias, vão-nos também levar ao encontro de outras pessoas e de outros locais, igualmente muito importantes para a tapeçaria contemporânea portuguesa. Eu proponho-me falar dos ateliês delas, dos grupos artísticos que elas fundaram e, pelo meio, vamos também um bocadinho ver a manufatura das tapeçarias de Porto Alegre. Gisela Santi, como já foi dito, veio de Veneza para Lisboa, nasceu em 1922. Ela é filha de venezianos, mas nasceu no sul de Itália. O pai era professor de desenho técnico, nem sempre conseguia trabalho na sua localidade e, quando ia para mais longe, levava a esposa. A esposa nessa viagem foi o motivo porque Gisela nasceu então lá embaixo. Ela teve uma educação, segundo o filho contou, rígida. O pai era uma pessoa austera, tinha sido educado num colégio interno e Gisela Santi foi sempre trabalhando e estudando.
apanhou a guerra, atravessou o curso durante o tempo da guerra e, na opinião do filho, a mãe, por esta vivência, era uma pessoa inabalável. Ela, no catálogo da sua exposição individual, Henrique o Navegador, Tapeçaria de Gisela Santi, diz-nos: sou independente, muito independente. O traço mais característico da minha personalidade é a independência. Apanhei a guerra em Itália, habituei-me a contar só comigo, como não havia transportes para Veneza, e aí vinha de bicicleta. Assim fui estudando e depois trabalhando. Nessa altura não conseguia sobreviver como artista, pois a crise era geral. Dediquei-me então ao restauro e, por causa do restauro, vim para Lisboa. Para Lisboa, por causa do restauro, melhor dizendo, pelo amor. Entre a conclusão da sua formação superior e a chegada a Portugal, em 57, viveu, trabalhou e estudou entre várias cidades: Veneza, Milão, Génova e Lausanne, também Zurique. Segundo consta nos registros demográficos, Gisela Santi emigrou em 1952. De Milão a Milão, na Academia de Brera, tinha frequentado o curso de desenho modelo e fez outros cursos. Foi num desses cursos, além do de tapeçaria antiga, conheceu Marino Guandalini, por quem se apaixonou e veio atrás para Lisboa. Marino emigrou na década de 50. Em 56 sabemos que estava em Lisboa, porque este senhor, o restaurador Edmundo Silva, que trabalhou no Instituto José de Figueiredo, disse ter tido lições dele entre 56 e 59. Também porque obtivemos esta pintura que é de 56. Sabemos que em 57 Gisela estava em Portugal porque o registro do aluguer numa máquina de costura, aliás que é um documento curioso na história das mulheres, porque Gisela aparece como doméstica e o marido, que é o fiador, aparece como engenheiro. Portanto, isto demonstra que a mulher, mesmo trabalhando nesta altura e por cima sendo imigrante, não poderia ter feito este contrato simplesmente numa máquina de costura. Em abril de 57 sabemos que ela vivia na Rua do Prior e Marino, passado uns meses, alugou uma casa e foram viver para a Avenida Infante Santo. Mas a Avenida Infante Santo, que na altura se chamava Rua Tenente Valadim, tinha outro aspecto e era como se fosse um arredor da cidade. Nesta rua moravam também duas mulheres que foram muito importantes para as artes têxteis, a pintora naturalista Clementina Carneiro de Moura e Rafaela Zucht, diplomada em Belas Artes, que foi depois colega de Gisela, muitos anos mais tarde, na Escola António Arroio, ambas professoras de técnicas especiais têxteis. Em 58, Marino começou a trabalhar no Museu de São Roque, a fazer restauro, e era inclusive mestre para jovens que estavam aprendizes também nesse trabalho de restauro. Gisela abriu o seu ateliê de restauro. Curiosamente, em 1958, quando Gisela abre o seu ateliê, é quando Jean Loursat, o pintor considerado o renovador da tapeçaria contemporânea, manda tecer as primeiras tapeçarias na manufatura das tapeçarias de Porto Alegre e as considera, logo de seguida, as melhores tecedeiras do mundo. A propósito de tapeçaria, o pintor Lima de Freitas, que foi um dos primeiros pintores a fazer um cartão para a manufatura das tapeçarias, tinha escrito em Paris, em 1957, um texto em que colocava a tapeçaria como um espaço de liberdade e, simultaneamente, de uma arte coletiva, porque em diálogo com os artífices. A par da atividade de Gisela, de restauro no seu ateliê, sempre pintou. As pinturas que nós trazemos não são dessa época, mas são um exemplo de que depois, mais tarde, quando fazia tapeçaria contemporânea, continuava a pintar. Marino alugou uma casa pombalina e fez lá era um espaço grande, fez lá o seu ateliê. O filho considera que viviam um ambiente interessante de pessoas, com muitas pessoas à sua volta ligadas à cultura e às artes. Havia um ambiente multicultural e multilingual.
Gisela, desde que tinha chegado a Portugal, fazia parte de um trio. Havia uma portuguesa e uma italiana, que eram mulheres muito divertidas, muito emancipadas para a época, enquanto que para Marino vivia a sua vida social de uma forma já muito ligada à promoção do seu trabalho. Dava suntuosas festas, onde o rei de Itália era convidado e, por consequência, Gisela, Marino e Orenzio frequentavam a mansão ou a casa de Humberto II em Portugal, enquanto ele esteve exilado em Cascais. Como constatado pelo percurso de Gisela, Lisboa apareceu na falta de mão de obra. No entanto, Portugal exportava, tinha muita gente sem qualificações a sair para a imigração. Mesmo sendo a imigração de Gisela uma imigração diferenciada, ela pode-se considerar que ela e as outras mulheres que estavam na imigração viviam adversidades, porque na imigração essas existem sempre. Misette Nielsen, uma holandesa que veio para Portugal em 64 e foi dona de uma agência de manequins e foi cooperante da Cooperativa ARA e associada do 345, disse-nos deste modo: fomos estrangeiras muito bem aceites. Havia muito poucas mulheres estrangeiras em Portugal, em 1950, 60, mas pelas outras mulheres éramos vistas como um perigo. Como mulher, sentia que o homem latino achava que a mulher estrangeira era como no cinema, mas eu e as outras mulheres que proviam o próprio sustento estávamos mais defendidas. Fim de citação. Gisela Santi chegou numa época em que Rui Mário Gonçalves, em 1992, chamou a década do silêncio. Ao longo dos anos de 1950, o regime ditatorial foi endurecendo, a censura estava no auge, os filmes, os livros, a pintura, a escultura não escapavam à tinta azul. No entanto, as belas artes sentiam uma melhoria porque abriu a Fundação Carlos de Gulbenkian e de imediato começou a oferecer bolsas e as pessoas saíam para poder continuar a sua formação. Esta mulher, que nos tempos da guerra se habituou a contar só consigo, em 1964, aos 42 anos, estava de novo sozinha a contar consigo. Sozinha educava o filho, tratava da sua oficina de restauro e sabe-se que teve mais um companheiro, que foi o pintor aguarelista Arnaldo de Almeida Figueiredo, com quem viveu 14 anos. A partir daí assumiu a sua viuvez. Voltando um bocadinho atrás, porque é importante falarmos da oficina de Gisela, em 1958, no ano em que ela fazia 36 anos, convivia com a sua identidade de mãe, de companheira e sem alterar o seu estado civil, ainda de empresária. O ateliê de Infante Santo, à maneira medieval, tinha uma mestra e tinha os aprendizes. Numa publicação de 1966, tivemos informação de que o ateliê tinha cerca de 30 funcionárias. Tinha também um mestre de ateliê e a Gisela como a pessoa que organizava, orquestrava todo aquele movimento. O principal cliente da oficina de restauro era um judeu, Eric David Popper. Este judeu faleceu em 1974. Em 1974 já estava também a Gisela a sentir menos quantidade de trabalho por parte dos outros clientes, e os clientes de Gisela eram clientes particulares recomendados pela Fundação Carlos de Gulbenkian, pela Fundação Ricardo Pires de Santos Silva e outros. No entanto, com a Primavera Marcelista, algumas pessoas da classe abastada estavam a sair do país e Gisela tinha menos trabalho. Isto tudo por junto, e também porque Gisela estava com vontade de fazer outras coisas, este ateliê, neste formato, fechou em 1974. Abriu depois para ensinar tapeçaria contemporânea e congregar pessoas, ensinar e para aprender, porque Gisela penso que gostava de ter pessoas à sua volta e com elas trocar opiniões. E
e ir crescendo naquilo que ela achava que era importante, que era fazer crescer a tapeçaria contemporânea, que se olhasse para a tapeçaria como se olhava para outra arte qualquer. Gisela fez 2 exposições individuais e na segunda, que já foi em 1970, começou a mostrar a sua faceta de tapeceira. No entanto, antes de passar a mostrar-vos a tapeçaria que o Orenzo considera que foi a primeira tapeçaria da mãe, queria-vos explicar porque é que eu chamo artista tapeceiro e artista tapeceira. É uma expressão que construímos a partir de conversas com Maria Flávia de Monsaraz, conversas que tivemos entre 2012 e 2015. Maria Flávia chamava as artistas polacas que expunham nas Bienais de Lausanne de tapiceiras. Algo entre as palavras portuguesa e francesa para designar tapeçaria. Acrescentei a palavra artista, ou como se chama na manufatura, acrescentei a palavra artista no sentido de quem dá autoria ou de quem, no sentido de quem tem ou dá autoria às peças. Simultaneamente, um criador e um manipulador de fios. Ou como se chama na manufatura de tapeçarias, uma tecedeira e não tecelã. Mas aqui colocar-se uma questão. O problema do masculino. Chamarmos tecedeira. Sim, tecedeiro em Portugal não existe. Só como sobrenome. No entanto, tecedeira, mas não tecedeira não como criativa do cartão, mas como criativa na interpretação. Portanto, também aqui temos várias questões, mas temos de deixar isso para outras alturas. Ora, tecedeiro não consta e, além do mais, é sobrenome. Curiosamente, sobrenome de 2 artistas, André Tecedeiro, que é poeta e artista plástico, e Ana Tecedeiro, que é uma artista plástica que trabalha com têxtil. Estes foram os motivos porque pensei que chamar de artista tapeceira e artista tapeceira aos artistas plásticos que trabalham ou tecem em tiares de alto ou baixo liço, mas também com outras técnicas e materiais têxteis, se possa considerar mais apropriado. Ora, então aqui está a tapeçaria que Gisela Santi, que o filho diz ter sido a primeira tapeçaria contemporânea que a mãe fez. Ou seja, interpretou o seu cartão em técnica Gobelin. Na crónica de artes plásticas de Arthur Maciel, ele escreveu que, a propósito da exposição de Gisela, uma italiana radicada em Portugal apresentou óleos, aguarelas, desenhos, cartões para tapeçaria e a execução em tapeçaria de um desses cartões. Sensível à cor, os óleos denotam muito impressivamente e até com exuberância essa feição. Haverá melhor harmonia e maior domínio técnico pelo que respeita às tintas de água. 4 dezenas de trabalhos que acrescentam ao currículo de Gisela notas de uma presença agradável e, por certo, reconhecida e recompensada por parte do público que a acompanhou. Fim de citação. A tapeçaria em exposição, segundo o seu filho, como eu já vos disse, é a primeira. Gisela, uns tempos depois, foi visitar a Bienal de Lausanne. Eram umas bienais que aconteciam entre 1962 e 1995, em Lausanne, em que se mostrava o mais vanguardista que se fazia em matéria de têxtil. E quem dirigia, um dos diretores destas bienais, era Jean Lorçat. Gisela sentiu, por documentação e por esta viagem, e atenção, eu penso que foi a viagem que Gisela fez, a visita que ela fez foi esta exposição, que é de 1971, mas também pode ter sido de 73. Eu não consegui ainda confirmar e vou ser muito honesta, mas também não mudaria muito aquilo que a Gisela apreendeu, fosse de uma, fosse da outra. Gisela diz que por documentação e viagens feitas na Europa, senti um novo sopro de modernidade que estava a revolucionar a arte da tapeçaria. O meu trabalho, embora tenha começado pela técnica tradicional dos gobelins, encontrando o gosto pelas nuances de cores e pelas formas em plano, como na pintura, teve, a partir de 1975, uma viagem.
O sair do plano deu-me uma nova energia, a possibilidade de criar volumes, manusear texturas, escolher materiais de diferentes naturezas, fiá-los e encontrá-los. E encontrar um diálogo com todo este potencial foi uma conquista emotiva cheia de descobertas. Fim de citação. Em 1975, acedendo ao pedido do Ministério da Cultura e Educação, dirigiu em Condeixa um curso de tapeçaria e outro em Lisboa, no IAD. Na sequência deste último curso, as pessoas juntaram-se e chegaram à conclusão que estavam com vontade de fazer tapeçaria. Gisela Santi convidou as suas alunas para irem trabalhar para o seu ateliê. Em conjunto começaram a procurar e a congregar pessoas de modo a formar um movimento. Ora, é simultaneamente neste momento que Maria Flávia de Monsaraz, que já fazia tapeçaria desde 1969, leia-se tapeçaria de volumes tridimensional, porque Maria Flávia já tinha feito cartões para tapeçaria, só que ela não considerava isso fazer tapeçaria. Procurava artistas que se dedicavam ao têxtil para dar forma a uma cooperativa. Alguém lhe falou de Gisela. Maria Flávia disse ter ido ao ateliê e desde logo começaram a colaborar muito bem. É um momento então que temos que apresentar Maria Flávia. É a mais velha de 2 irmãos, nasceu em Madrid. À semelhança de Maria Flávia, também não nasceu na sua cidade, no seu local, e faleceu em Lisboa, no Hospital da Luz, a 26 de outubro. Era neta... Que anos? Desculpem, 2019. Era neta do poeta António Macedo Papança, primeiro conde de Monsaraz, filha de Alberto de Monsaraz, do segundo conde, e irmã do terceiro conde de Monsaraz, que faleceu na segunda metade da década de 1990. Maria Flávia foi por linhagem e porque, a pedido de uma cooperativa de agricultores, solicitou o título, ficando a ser a primeira condessa de Monsaraz. O pai de Maria Flávia foi um dos fundadores do integralismo lusitano, um movimento político que se opôs ao regime republicano. Este grupo teve o pedido de Oliveira Salazar para dar apoio, para chegar ao poder. Quando Oliveira Salazar estava no poder, mandou perseguir estes cidadãos e eles tiveram que fugir e, por se ter exilado em Madrid, a esposa acompanhou e foi semelhante a Gisela. Maria Flávia também acabou por nascer fora da sua terra, ou da terra em que deveria ter nascido. Maria Flávia viveu no Estoril até aos seus 10 anos e aos 10 anos de idade, 11 anos, vieram para Lisboa, para a rua Vítor Córdoba, para aqui para trás, para uma casa, para a casa que era dos seus avós, onde se instalaram. Maria Flávia frequentou um colégio particular e para fazer o 7º ano, o atual 11º ano, esteve 2 anos em casa e porque não queria ir para o colégio de freiras e tinha que ocupar o tempo em casa, desenhava muito. O pai, considerando que ela, se queria desenhar, tinha que o fazer bem feito, então fez com que ela fosse para as Belas Artes. Ela vai para as Belas Artes, aqui leia-se, foi o ateliê do mestre Leopoldo de Almeida. O mestre, como a viu com 18 anos, achou que ela tinha muito boa idade de ir fazer um curso e matriculou-se na Escola Superior de Belas Artes. Se considerava que o mestre era muito tradicional, procurou outros escultores mais modernos. Encontrou aulas no ateliê do escultor Martins Correia e do recém-chegado escultor Lagoa Henriques. Lagoa Henriques, Maria Flávia referia-se a ele como sendo a pessoa com mais sentido estético que conheceu. Curiosamente, o mestre Lagoa Henriques, como os ex-alunos a ele se referem, em 2003 deu uma entrevista onde contou que o avô paterno foi uma influência muito importante para a sua formação. E os primeiros desenhos que fiz não foram... passo a citar, no seu ateliê o avô tinha tecidos, tesouras, giz. E os primeiros desenhos que fiz não foram em papel e lápis, foram feitos em pedaços de pano, restos de fato, e eu desenhava, criava, rabiscando com giz de alfaiate. Fim de citação. Esta relação do mestre não é com o têxtil,
não era conhecida da sua aluna Maria Flávia, nem o mestre chegou, portanto, na altura percebia que Maria Flávia se iria tornar uma das professoras da tapeçaria contemporânea portuguesa. Na ESBAL, onde foi aluna ao longo de 6 anos, o professor a ensinar era Leopoldo Almeida, como eu já disse. Como ela também considerava que, sendo ele uma pessoa conservadora, considera que a sua tese de licenciatura, que é esta menina com as aves, era o mais arrojado que conseguia fazer na altura, porque não tinha na cabeça dela a possibilidade de reprovar, por isso tinha que fazer aquilo que as belas artes poderiam aceitar. Depois de concluir o curso, começa a dar aulas particulares a alunas que vão ao seu ateliê, aqui na rua Vítor Cordon. Entre elas estava a jovem Maria João Gomes Pedro, que nos contou que a Maria Flávia, nesta altura, não fazia escultura, fazia cartões para tapeçaria. E entre as lembranças que guarda é de que, na altura, ela estava a fazer um cartão com tons de azul, com um bicho. Recorda-se também de ter visto um trabalho não figurativo e muito colorido, e pela descrição, de certo semelhante a esta tapeçaria e este cartãozinho que eu tenho aqui. Eu digo semelhante porque até podemos chegar à conclusão, com a investigação mais aprofundada, que até era este. Entre dezembro de 1966 e novembro de 67, esta tapeçaria percorreu 6 cidades norte-americanas, numa exposição chamada Tapeçarias Contemporâneas Europeias. No grupo dos artistas portugueses estavam tapeçarias de Carlos Calvé, António Charrua, Fernando Conduto, Eduardo Neri e Rogério Ribeiro, sendo Maria Flávia a única presença feminina e também a única dos portugueses em que o sobrenome não figura no catálogo da exposição. Vou abrir aqui um parênteses para falar de 2 mulheres artistas que me parecem fundamentais, não só na tapeçaria, mas também para a tapeçaria e para o dia de hoje, acho que são muito importantes. A Maria Helena Vieira da Silva já colaborava ou era amiga da manufatura e das pessoas da manufatura desde o início da década de 60. No entanto, a sua primeira tapeçaria que entrou em Tiar, a Janela, foi exatamente em 67 e sai em 68. Justamente em 68, Maria Helena Lapas, que ainda era estudante na Escola Superior de Belas Artes, fez a sua primeira exposição individual na Galeria de Ar Notícias, onde apresentou 5 tapeçarias sobre semente no desdobrável Lesse. A sua obra, a semente, monumentaliza qualquer 2 assoalhadas em qualquer cidade. Este desdobrável toca ainda outra temática que se prende com a técnica, passo a citar. Mas bordado ou tapeçaria, não me parece que valha o debruçar-nos sobre a questão, antes sobre a monumentalidade, qualidade, ao que parece, inerente a esta expressão, da Rainha Matilde, Helena Lapas. Fim de citação. Helena, uns meses depois, tornou-se na primeira aluna a apresentar uma tapeçaria como tese de fim de curso na ESBAL. Curiosamente, João Rocha de Sousa, professor de tapeçaria na ESBAL, pintor e crítico de arte, 3 anos depois, referindo-se aos trabalhos de Isabel Lajinhas, no domínio do têxtil, disse que eram inteiramente diferentes da tapeçaria quanto ao modo de fazer. Contudo, chamavam-lhe tapeçarias. Diferente porque a sua referência era a tapeçaria clássica francesa, tecida em tiares, verticais ou horizontais, de alto e baixo liço. Em Lisboa, além da ESBAL, a outra grande referência era de escolas artísticas, era a Escola de Artes Decorativas António Arroio, na Rua Almirante Barroso, junto à Escola Secundária de Camões. Escola mista porque tinha alunos dos 2 sexos e uma referência no curso de formação feminina, tal como a Escola Industrial Josefa Dóvides, onde Clementina Carneiro de Moura deu aulas. Foi ainda sob a designação de Escola de Artes Decorativas António Arroio, na década de 70, e no edifício das Olaias, que foi introduzido o curso de Artes dos Tecidos,
escola que depois de 1975 passou a designar-se de Escola Secundária António Arroio e continuou a ministrar o curso de Artes dos Tecidos até 1993. Eu trouxe esta curiosidade porque muitas das mulheres que fizeram parte do projeto ARA, bem como do projeto Grupo 345, frequentaram estes cursos. Umas seguiram para o ensino superior, outras não. Maria Flávia, durante cerca de 3 anos, deu aulas de modelação aos alunos dos cursos que davam acesso às Belas Artes, a secção preparatória. No início de 1960, a escultora professora mudaram o seu ateliê para o Pátio dos Artistas, em Lisboa, na Rua Coelho da Rocha, número 69, no bairro de Campo de Ourique. E dividiu este novo ateliê com as colegas Carmo Doré e Graça da Costa Cabral. Espaço que em 1975 se tornou a sede da Cooperativa ARA. Este espaço contou com a presença de Rafaela Zucht, que nos disse ter estado no ateliê de Maria Flávia para ajudar na tapeçaria e aprenderem juntas. Rafaela, através de distintas aprendizagens, foi empreendendo, tinha colecionado conhecimento que lhe permitiu assumir as oficinas de tecelagem e tapeçaria de 1976 por mais de 30 anos. Maria Flávia desejava aprender mais e pediu uma bolsa à Fundação Gulbenkian, até porque sentia que faltava a cor. A ideia na altura era de que os escultores não pintavam. E Maria Flávia, apesar de pintar empiricamente, achava que tinha que aprender a fazê-lo bem feito. Foi a imigração, aos 29 anos, em 1964, estava a viver em Paris. Foi para a Escola Nacional Superior de Artes Decorativas, onde fez um estágio que correspondia ao último ano do curso. Embora, sentindo que era discriminada, que não a consideravam da casa, tirava umas notas que dizia razoáveis, teriam-se 14 valores. Esteve todo no ano letivo e mandava os relatórios para a Fundação Carlos Gulbenkian. Maria Flávia referiu que esta foi a aprendizagem que a habilitou a desenhar em escalas grandes. Era escultora, estava habituada a andar nos escadotes e era de grandes dimensões. Acabou o ano letivo, 64-65, e considerou que aquilo que ela procurava fazer em França ainda não estava feito. O seu processo de amadurecimento, de crescimento, ainda não tinha acontecido. E ficou mais 4 anos em Paris. Trabalhava no seu ateliê, em Montmartre, tinha uma máquina de costura para fazer patchworks, onde continuou a trabalhar. Em 1967 aceitou uma encomenda, 12 painéis, para um hotel em Lisboa. O filho nasceu pelo meio, não conseguiu fazer os 12 painéis, mas diz que ainda fez bastantes. Disse-nos que ainda tinha feito bastantes. Ela, portanto, este trabalho retomava a tendência dos objetos que tinha feito em Lisboa. Maria Flávia, em Lisboa, bordava, mas não se referia às tapeçarias que ela bordou, ela não se referia como sendo tapeçaria, nem falou destas peças. Eu é que acho que devemos dar também relevo. No entanto, da costura, o que é que ela me explicou? Eu perguntei-lhe como é que ela tinha aprendido a costurar e ela diz: eu não aprendi, eu não sabia costurar. Eu olhava, em Lisboa tinha a Eulália, era a costureira que ia lá à casa, observava, e quando em Paris não tinha ninguém para me cozer as coisas, percebi que tinha aprendido porque eu consegui fazer. Maria Flávia, à semelhança do que, aliás, foi ao contrário, que Maria Flávia foi primeiro, Gisela foi depois, mas eu falei na ordem ao contrário, de modo semelhante. Também se deslocou à Bienal, porque estava próximo, foi a Lausanne para ver a segunda Bienal de tapeçaria e foi também para ela um deslumbramento. As tapeçarias experimentais com volumes ou escultóricas remetem-nos para a noção de beleza, do feio ou do menos bonito, que nos anos 1960 também foi caracterizado por Herbert Reed. André Quenzi, no seu livro Nouvelle Tapisserie, de 1973, designava esta nova tapeçaria usando uma expressão de tapeçarias selvagens. Trabalhos que saíam de ateliês de artistas e não de oficinas de tecelões. Eram os artistas que teciam as peças, na maioria dos casos. Simultaneamente iam criando
podendo existir estudos prévios, mas era a técnica e os materiais que determinavam o curso dos trabalhos. Ateliês que existiam por toda a Europa e Estados Unidos. Os pioneiros foram os polacos de Varsóvia, em 1951, com o ateliê experimental de tapeçaria artística. Desde o início do século XX que a Polónia noticiava inovações neste campo. No entanto, durante e entre as duas guerras, privados de matérias-primas tradicionais, como a lenha e a seda, aplicaram outros para subsistir. A tapeçaria bidimensional, a partir de cartões de artistas consagrados, realizada nos ateliês franceses de Aubusson e Gobelins e de outros países, também marcava presença. No caso português, a manufatura de tapeçarias de Porto Alegre participou nas primeiras 4 sessões, 1962, 1965, 69 e 71. Ao tomar contacto com a Nouvelle Tapisserie, Maria Flávia pensou: é isto que eu quero fazer, misturar cor com volume. Por esta altura, a artista plástica não fazia ideia de que mais tarde vinha para Portugal e vinha fazer tapeçaria. Quando chegou a Lisboa, a escultora, que acabava de receber formação em pintura, não queria fazer escultura, faltava-lhe a cor e a dimensão. Maria Flávia não podia pagar a quem lhe fizesse estruturas para as suas esculturas e não gostava de peças pequenas. O compromisso encontrado foi dedicar-se à nova linguagem têxtil com que tinha contatado na Bienal de Lausanne. Maria Flávia, o companheiro e o filho regressaram em 1969. Ainda nesse ano, estava a fazer tapeçaria. Maria Flávia disse-nos: tecer era como respirar. E da respiração não se fala. Por isso ela não costumava falar com as pessoas sobre tapeçaria. Ela disse-nos também que quando estava a trabalhar divertia-me imenso. Eu estava horas e horas a trabalhar. Era uma grande alegria. Montar a teia e estar a tecer era um grande entusiasmo. Fim de citação. Artista tapeceira que arranjou as suas metodologias e ferramentas. Voltou a trabalhar no ateliê de Campo de Ourique, onde passava a tarde e tinha muito rigor. Ficava muito concentrada e não falava com ninguém, estava em silêncio e um dia alguém disse que alguém disse e ela leu um livro e pensou que todos os dias fazia zen. A tapeçaria era uma autoexpressão, mas também uma expressão analítica, ou ao serviço de havia de respeitar a decoração, era criar sob condicionalismos. Maria Flávia visitava as casas dos clientes e depois criava decoração com conteúdo. Por esta altura, recebeu uma encomenda do Partido Comunista Português, esculpir o busto de Lenin, para a comemoração do centenário do seu nascimento, escultura que se destinou ao refeitório dos alunos do Instituto Superior Técnico. Em conversa, disse que só mais tarde percebeu que podia ter sido presa. Esta escultura desapareceu do local e Maria Flávia nunca soube para onde tinha ido. O tiaro, sob desenho de Paulo Guilherme Dessa Leal, era vertical, de alteliço, e tinha 3 metros de largura. Maria Flávia, sendo escultora, encarava com a maior naturalidade estar em escadotes e neles andar de cima para baixo, de baixo para cima. Maria Flávia referiu que em Portugal as pessoas não sabiam se a tapeçaria seria arte. Contudo, o Museu Soares dos Reis comprou, a Fundação Gulbenkian comprou e as encomendas foram surgindo. Maria Flávia disse nunca ter falhado um prazo, o que considerava ser uma das suas coroas de glória. E à prática da tecelagem atribuía características terapêuticas, passo a citar. Ia para o ateliê, como qualquer pessoa vai para o seu emprego, trabalhar nas encomendas. Foi o ter muito trabalho que me segurou. Sentia-me uma outsider. Fazer e vender tapeçaria permitia-me estar integrada nesta sociedade em que não me revia. Fim de citação. As encomendas efetivavam-se com 1/3 do valor da obra. No meio e no final do trabalho recebia o restante pagamento. Deste modo, Maria Flávia podia comprar o material e iniciar o trabalho. Se assim não fosse, não poderia responder às encomendas, porque não dispunha de dinheiro para investir. Maria Flávia partia de uma maquete que vagamente desenhava em papel de cenário, que estava no chão. Depois punha o desenho por trás da teia e ia tecendo. Trabalhava com lãs. Desperdícios têxteis, como os que eram usados nas oficinas de automóveis e cabos náuticos. Muitas vezes estas cordas eram tingidas. Primeiro tingia-as e depois fazia os enrolamentos, ficando estas estruturas têxteis muito maleáveis. Maria Flávia referiu que sabia exatamente o que queria tingir. Tinha uma panela enorme e tingia diferentes materiais das mesmas cores. No final da década de 1970, Maria Flávia teve vontade de voltar
ao desenho e à pintura. Menina e a Natureza, viva, em muito se assemelha aos patchworks de Paris. Contou-nos ainda que tinha sempre uma ou um ajudante. Dizia que era a maneira antiga do mestre e do aprendiz. Vinha sempre alguém que queria aprender e ajudava nas encomendas, trocava o seu tempo de trabalho pela aprendizagem. Entre essas pessoas estiveram o pintor Ernesto Ricot e Inês Carreiras. Eu falo do Ernesto porque é um homem. Não é que eu tenha conhecimento que ele tenha desenvolvido trabalho na tapeçaria. E Inês Carreiras, que foi para a Maria Flávia aos 15 anos e que, ao nível do restauro, também se tornou discípula de Gisela Santi. Maria Altina Martins, que tinha sido aluna do Arco, e porque lá se encantou por um tear, um pequeno tear de tecelagem, que era da Rafaela Zucht, mas só muito mais tarde é que ela também veio a saber que era da Rafaela, e ela encantou-se por esse tear, mas não sabia para o que servia. O seu professor, Manuel Costa Cabral, encaminhou-a para o ateliê de Maria Flávia, onde esteve um mês, e depois, como a própria diz, foi para a Gisela, e passa a citar. A Gisela era o Lagoa Henriques, nas Belas Artes toda a gente passava pelo mestre Lagoa Henriques, e na tapeçaria toda a gente passava pela mestra Gisela Santi. Maria Altina tornou-se artista tapeceira e entre meados de 1980 e 2020 foi professora de técnicas especiais também na Escola Secundária Artística António Arroio. Maria Flávia apoiava todas as pessoas que a si se dirigiam, quer fosse para aprender, a pedir ensinamentos, quer fosse para escrever cartas que as ajudassem a conseguir bolsas na Fundação. Entre essas pessoas, Maria Antónia Santos e Cristina Ciopa. A primeira, artista plástica, era professora de desenho na Escola de Artes Decorativas António Arroio, em 1971. Pediu uma bolsa para ir para o Busson, aprender tapeçaria de baixo liço, com o objetivo de ensinar tapeçaria na sua escola. Cristina, em 1979, quis aprofundar conhecimentos nos domínios da tapeçaria, da tecelagem manual, tendo ficado pelo país. Chegamos agora, finalmente, à ARA. Cristina, que tinha feito parte da cooperativa ARA, referiu-se às duas pioneiras da tapeçaria contemporânea portuguesa, dizendo: a Maria Flávia era arte contemporânea pura, enquanto que Gisela era clássica. Sobre Gisela, Maria Flávia deixou-nos o seu testemunho, passo a citar. A Gisela tinha uma técnica perfeita, mas era completamente perfeita. Tapeçarias muito à francesa, clássicas, com motivos dela, obviamente. Com a ARA, começou a experimentar coisas novas. Já trabalhava na tapeçaria, mas penso que a ARA, o contacto comigo, lhe abriu perspectiva para coisas novas. A Gisela era uma pessoa que aceitava sugestões mais modernas. Convivi muito pouco com ela. Era uma senhora italiana e mais velha. Tinha uma vida muito privada, tinha uma vida social discreta. Acho que ela vivia para tecer e tecia também para se governar. Uma pessoa que vivia para fazer tapeçaria. Por isso digo que ela era uma profissional. Fim de citação. Maria Flávia assumia-se como uma mulher com ideias políticas muito claras, mas que nunca se comprometeu com partidos políticos. Disse que tinha feito a ARA, passo a citar, para que fosse uma ação pública e eu como colaboradora criativa, porque era de esquerda e se tinha de ser sacrificada pela minha condição social, que deixasse qualquer coisa de valor para as artes plásticas. Se me permitissem trabalhar no que gostava, com o que criava, poderia sentir-me totalmente integrada na revolução. Pensei, porque se isto vira a sério, fico a trabalhar no que gosto. Isto era a minha ingenuidade. Fim de citação. A associação, o associativismo artístico, não era novidade. A ARA, o que trazia de novo, apesar de também não termos muitas, eram apenas 3. A ARA, o que trazia de novo, era o facto de se constituir numa cooperativa, cujos integrantes eram apenas mulheres. O associativismo artístico, no feminino, na altura, que ainda vigorava a Constituição de 1933. A mulher só tinha relevância como parte integrante da célula familiar, que desenvolvia o seu papel no plano doméstico, uma cuidadora ao serviço do lar. Uma das cooperantes, Cristina Ciopa, deu-nos, de novo, vou citar, deu-nos uma imagem de um tempo que sucedia o Estado Novo, mas que por meses antecedia a Constituição de 1976, a atual Constituição. Passo a citar.
fomos todas assinar com os maridos. O meu, o da Misete, era também o da Graça Delgado. Ainda estávamos na altura em que os maridos tinham de ir para dar autorização. Na exposição de apresentação na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, em novembro de 1975, participaram 11 mulheres. Ana Isabel Miranda Rodrigues, Cristina Ciopa, Cristina Zuzarte, Gisela Santi, Graça Delgado, Helena Lapas, Maria Flávia de Monsaraz, Maria José Riscos Pereira, Misete Nilsson, Nazaré Ferreira e Teresa Campanha. Identificámos 6 exposições da ARA e a de inauguração, e do ano seguinte uma itinerância que passou por Lisboa, Porto, Figueira da Foz, Covilhã e Tortozendo. Misete, que tinha sido apresentada a Maria Flávia pelo ilustrador e decorador de interiores Paulo Guilherme Dessa Leal, quanto à curta existência da ARA, referiu que, como é normal, num grupo de 10 ou 11 pessoas, nem todas podiam participar do mesmo modo. Uma das cooperantes disse-nos que as tapeçarias eram caras e que compravam à Maria Flávia porque era respeitada como artista. As dificuldades financeiras da ARA, em grande parte, relacionavam-se com o desconhecimento da tapeçaria contemporânea, como categoria artística. Estas artistas tapeceiras queriam fazer arte e, na altura, alguém que se dedicava à tapeçaria era entendido como profissional de tapetes, classificação que as cooperantes rejeitavam. Maria Flávia comunicou que desejava sair e expressou que teria todo o gosto em que o projeto continuasse. Mas não continuou. Embora Gisela tenha empreendido esforços junto da Fundação Carlos Gulbenkian, não obteve financiamento. E acabou por... a ARA acabou por se extinguir e também, daí a um pouquinho, rapidamente se organizavam outras pessoas e apareceu um outro movimento, que foi o Grupo 345. A museóloga Madalena Brás Teixeira, que ao longo da sua carreira de diretora do museu, entre 1983 e 2008, muitas exposições de tapeçaria acolheu e muito contribuiu para a realização dos simpósios da tapeçaria contemporânea que aconteceram na década de 1990 e em 2000, o primeiro encontro da tapeçaria no Conselho de Loures. Deu-nos a sua opinião, dizendo que a ARA existiu durante pouco tempo, mas foi o pontapé de saída para a tapeçaria, porque teve desde cedo muito boa aceitação. A dissolução da ARA representava o fim de um espaço de cidadania na capital portuguesa, mas outro movimento já estava a caminho. O outro movimento, então, é um movimento, ao contrário da ARA, que vai durar mais de 30 anos, e vai expor por toda a Europa e vai a outros 3 continentes. Portanto, sediado na Infante Santo, no segundo andar da Infante Santo, inicialmente o grupo apareceu, segundo Misete, com as duas, porque estavam as duas a trabalhar em encomendas, ainda enquanto estavam na ARA, Misete e Gisela já se juntavam para dar resposta a encomendas no ateliê de Gisela. E depois outras pessoas apareceram no ateliê para ser alunas de Gisela e foram trabalhando e à data da constituição do grupo, portanto da primeira exposição do grupo, eram 9 mulheres. Estas mulheres, umas vinham da ARA, outras já estavam a funcionar como aprendentes. Ana Isabel Miranda Rodrigues, Gisela Santi, Maria José Riscos Pereira e Misete Nilsson vinham da ARA, Maria Delfina Macedo, Colete Vilate, Maria Luísa Costa, Nicole Ratei e Maria Cândida Correia Marques apareceram depois nesse espaço como alunas e uniram-se para formar o 345. A mesma capacidade de trabalho que Gisela demonstrava com as suas peças, demonstrava com a dinamização do grupo. Foi preparando uma exposição itinerante de tapeçaria contemporânea que percorreu imensas cidades entre 1980 e 1982. Esta itinerância aparecia no espírito da ação social e cultural pós-25 de Abril e foi subsidiada pela Secretaria de Estado da Cultura, percorreu 13 cidades. Esta exposição teve como consequência... esta árvore não era para estar aqui, desculpem, mas eu vou tirá-la
para se poder ver. Vou tirar, ok. Pronto, esta itinerância teve uma outra exposição que congregou outros artistas plásticos que se dedicavam ao têxtil, como a Maria Flávia, a Helena Lapas, a Manuela Justino, outras pessoas que não tinham participado na itinerância do grupo 345, tinham tapeçaria e fizeram, juntaram, a doutora Madalena Brás Teixeira quis juntar estas tapeçarias e fazer uma enorme exposição. Esta exposição teve algum impacto muito positivo junto de algumas mulheres, nomeadamente de Teresa Pavão, que foi visitar esta exposição, ficou fascinada e quis ir aprender tapeçaria e foi aprender tapeçaria com Gisela, com o grupo, e mais tarde vem a expor com o grupo e tornou-se uma artista plástica que trabalha entre a cerâmica e a tapeçaria. Por esta altura, Maria Flávia estava a ponderar deixar de fazer tapeçaria e fez a minha árvore, que esteve nesta exposição, como sendo a última peça. Não foi porque depois recebeu uma encomenda eu não sei se a encomenda foi da Caixa de Depósitos, foi do Banco de Portugal. A peça hoje está no Banco de Portugal, que foi em 1985. A Maria Flávia deixa aqui esta parte da sua vida e, ao contrário, Gisela Santi nunca deixou a tapeçaria e nunca deixou a dinamização do grupo. Este grupo foi muito importante, quer dizer, foi e ainda é, porque as pessoas estão a trabalhar. Este grupo congregou várias pessoas que foram participando nas trienais internacionais de Lodz, o acontecimento mais antigo e dos mais importantes do mundo, que começou em 1971. Estas pessoas do grupo 345, algumas delas têm participado, ao contrário de Lausanne, onde uma das pessoas do grupo também concorreu e participou, que foi a Ana Isabel Miranda Rodrigues, na edição de 1981. Ao contrário de Lausanne, estas exposições estes artistas participam por convite. Há como que delegados em cada um dos países e que faz convite ao artista, enquanto que Lausanne eram mesmo concursos, as pessoas punham as suas peças a concurso. Sendo que do grupo 345 tivemos, em Lodz, tivemos na Trienal de Lodz, tivemos a Gisela, tivemos a Eveline, a Teresa Sobrado Pavão, a Helena Horta Lobo, a Carmen Portela, a Maria Canda Correia Marques, a Maria Delfina Macedo, Maria José de Mateus, Maria Luísa Ferreira, Guida Fonseca e, em 2016, as duas em 2016, Guida Fonseca e a Maria Altina Martins. Só para dar uma noção de grandeza, se calhar vê-se mal, também não foi preparado para mostrar, foi para imprimir e talvez, mas percebe-se que o grupo fez muitas exposições, foram mais de 60, muito concentradas obviamente em Portugal, muitas na Europa, mas foram a Macau, foram a Dakar e foram à Austrália, a Melbourne, com uma exposição de mini têxtil. Eu parti, portanto, este grupo tem um trabalho muito grande ao nível da quantidade de exposições. Nem falo nas obras, porque essas é diferente, para se fazer um estudo não seria um trabalho da natureza do que eu fiz, nem para trazer aqui. Ao nível das fases, eu dividi, portanto, as fases em 3 fases, a vida deste grupo artístico.
entre 1978 e 87, a que chamei Participação na Descentralização Cultural. A segunda, entre 1988 e 1996, a afirmação da tapeçaria contemporânea portuguesa. E uma terceira, entre 1997 e 2002, do grupo 345 e para além do grupo 345. Aqui, portanto, eu trouxe estes slides que dão um bocadinho a cor e o tipo de materiais que mais eram trabalhados em cada uma das fases. Temos aqui a primeira fase. Esta peça de Gisela Santi foi uma peça que foi a lote. Temos aqui uma segunda fase em que as pessoas, portanto, algumas delas, como o caso da Inês Carralhas, não está só a fazer uma tapeçaria parietal, já está a fazer o objeto, apesar de trabalhar a tecelagem, tem o objeto. Temos a peça da Fernanda Matos. A Fernanda Matos, apesar de ser uma peça parietal, mistura a lã e outros materiais. A terceira fase é uma fase em que já se notam-se materiais mais finos, mais delicados, mais cor. E aqui a peça de Ana Miranda Rodrigues, intencionalmente não é tapeçaria no sentido tradicional, são uns pequenos seixos, porque ela, quando participou em Lausanne, participou com umas peças em grande, que eram estes seixos, e eu achei interessante trazer aqui este trabalho em que estes seixos estão colocados num casaco que ela também tinha pintado. Portanto, a tapeçaria já não sendo só a tapeçaria de tecer, mas a tapeçaria no sentido do trabalho têxtil. Muitas outras pessoas, além de Maria Flávia e de Gisela, merecem muita atenção. E mesmo aqui eu não quis falar de uns e discriminar os outros, não se tratou disso. Tentei fazer uma história, trazer uma história em que algumas das pessoas me ajudassem a contar. Acho que pelo menos me dão aqui meio minuto para dizer que das que eu tenha conhecimento, pode haver mais pessoas que tenham exposto o ano passado e nos anos atrás. Do ano passado, das pessoas que fizeram parte do grupo 345, nós temos conhecimento de que 9 pessoas tiveram as suas peças expostas. 7 em exposições individuais, 2 em exposições coletivas. Falamos de Alves Dias, Inês Carralhas, Fernanda Matos, Teresa Segurado Pavão, Maria João Gromicho, Gisela Santi, Helena Onerro Horta Lobo, não sei se se diz assim, Guida Fonseca e Maria Altina Martins. E peço desculpa se passei muito tempo. Muito obrigada.